Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu, como crítico de cinema, sempre escuto que as inteligências artificiais vão acabar substituindo o nosso trabalho. Eu resolvi então testar e lançar alguns desafios ao ChatGPT para ver se ele pode fazer uma crítica de cinema e, em especial, que tipo de crítica seria essa. Eu comecei pedindo para ele fazer uma crítica do filme Mato Seco em Chamas. E ele me diz: sinto muito, mas não posso escrever uma crítica sobre o filme Mato Seco em Chamas, pois esse filme não existe na realidade. Ele acha que eu comecei com uma pegadinha, mas não é. O filme Mato Seco em Chamas existe, é um filme excelente, aliás. Tudo bem, talvez ele esteja considerando o título internacional. Por favor, ChatGPT, faz uma crítica sobre Dry Ground Burning. Aí sim ele achou o filme errado. Dry Ground Burning é um filme brasileiro de 2021, dirigido por Alexandre Stevanato, que existe, mas não é o diretor desse projeto, que conta a história de uma família que vive em uma fazenda no interior do país e precisa lidar com as consequências de um incêndio florestal. Ele viu mato seco ali e ele pensou: vamos jogar para algum filme que acabou de passar nos cinemas, que está cheio de material na internet, que é incompatível com a vida. Documentário da Elisa Capai, que acabou de vencer o Festival É Tudo Verdade. Compatível com a Vida é um filme brasileiro dirigido por Paulo Sacramento, que aborda de forma corajosa e honesta um tema difícil, o suicídio. A atuação de Vladimir Brista como Alex é excelente. Parabéns, Vladimir Brista, pelo papel que você nunca fez. A direção é cuidadosa e preciosa, criando uma atmosfera melancólica, introspectiva. Dá pra contar os adjetivos. Eu decidi tentar então mais um filme que é o Paraí, sobre uma menina indígena, esse filme real, e ele achou. Aleluia. Paraí é um filme brasileiro dirigido por Vinícius Toro. Um dos pontos mais fortes do filme é a sua direção de fotografia. O filme apresenta falhas em sua narrativa, como alguns momentos que parecem um pouco arrastados e por falta de desenvolvimento adequado em relação aos personagens secundários. Não dá mais exemplo, ele obviamente não vai desenvolver, ele joga as ideias aí e você faz o que você quiser com elas. Aí eu penso, certo, crítica de cinema não serve apenas para analisar filmes específicos, mas para refletir sobre atuações de modo geral, carreiras mais amplas, filmes em comparação. Então eu comecei a lançar outras perguntas para o ChatGPT. Por exemplo, escreva uma análise das atuações de Joana de Verona em Tinnitus, Praça Paris e Pedro Inês. Ele falou: Joana de Verona é uma atriz portuguesa talentosa que já atuou em diversos filmes, incluindo Tinnitus, Praça Paris e Pedro Inês. Ele pegou os três mesmos que eu pedi. Sua atuação é sutil e delicada. Depois, sua atuação é natural e espontânea. Depois, sua atuação é elegante e cativante. Escolha o adjetivo à sua disposição. Eu não estou dizendo que é mentira. De fato, a Joana de Verona é uma ótima atriz. Eu gosto muito do trabalho dela. Mas esses adjetivos, esses qualificativos são jogados de maneira um tanto aleatória. Pensei, vamos jogar isso então para os diretores de fotografia. Então, comente os estilos de direção de fotografia de Hélène Novar, Walter Carvalho e Sérgio Charlone. Ele me disse que Hélène Novar é conhecida pelo uso sutil e poético da luz e da cor em suas obras. Podemos discutir a questão da sutileza, não porque ela não é capaz, mas muitas vezes ela não deseja, ou o diretor não deseja. Ela trabalha com luzes que podem ser muito fortes, muito apoiadas e nada sutis. Por exemplo, o caso do A Vida Invisível. Walter Carvalho, por sua vez, é conhecido pela capacidade de criar uma atmosfera visual poderosa e envolvente. Tá percebendo como tudo isso é retórico? Poderoso e envolvente pode ser qualquer coisa que eu ache poderoso e envolvente. Não tem nada muito específico na maneira como ele enquadra, filma ou deixa de usar luz artificial para usar luz natural. Já César Charlone é conhecido pelo seu uso inventivo da luz e da sombra para criar uma estética única e dramática. Esse tipo de linguagem lembra muito mais uma linguagem publicitária, de slogans, por exemplo. Eu decidi então ver de que maneira o ChatGPT consegue reagir sobre temas um pouco mais complexos, analíticos. Pedi: escreva uma crítica sobre os filmes dirigidos por cineastas negros no Brasil. Obviamente ele me diz: o cinema brasileiro tem uma longa história de luta contra o racismo e a exclusão, e os filmes dirigidos por cineastas negros têm sido uma parte importante dessa luta. Sem dúvida. Um exemplo notável é o diretor e roteirista Lázaro Ramos, cujo filme de estreia Medida Provisória é uma reflexão provocativa sobre a história do Brasil. No entanto, apesar das conquistas e do talento desses cineastas, a indústria cinematográfica brasileira ainda tem muito a oferecer para promover a diversidade e a inclusão. Eu acho que ninguém questionaria isso. A única questão é de onde vem essa exclusão. Apenas dizer que precisamos melhorar é muito simples. Ele diz: portanto, é importante que o público e os decisores políticos continuem a apoiar os cineastas negros e promover uma indústria cinematográfica mais inclusiva e diversa. Claro, como? Aí ele não vai dizer, né? Mesmo caminho, falando: comente o estado da produção de cinema LGBTQIA+, no Brasil. Um dos exemplos que ele me dá é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel Ribeiro, que recebeu uma aclamação internacional e foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Não foi o nosso concorrente, mas ele não recebeu essa indicação. Tá vendo como ele já mistura as informações aí? Entanto, a produção de cinema LGBTQI no Brasil ainda enfrenta muitos desafios. Um deles é a falta de financiamento e apoio governamental. O que ele diz basicamente sobre todos esses temas um pouco mais complexos são obviedades. Como, por quem está censurando, que presidente nos últimos 4 anos estava tentando censurar esse tipo de produção, isso claramente não vai entrar aqui.
Perguntei então qual é o papel da Lei Rouanet no cinema brasileiro, sabendo que ela tem sido alvo da polaridade política aí. Ele me disse que ela é uma lei federal de incentivo à cultura, criada em 1991. Tanto a Lei Rouanet também tem sido alvo de críticas ao longo dos anos. Algumas pessoas argumentam que ela beneficia principalmente produções culturais já estabelecidas. Apesar das críticas, a Lei Rouanet continua sendo uma das principais fontes de financiamento da produção do cinema brasileiro. Sabe esse tipo de redação que você acredita que um parágrafo tem que ser pró, um parágrafo tem que ser contra a conclusão? Existem os dois lados, decida o que quiser, é esse tipo de formato que ele adota. O ChatGPT pode substituir um crítico de cinema? Ele me diz que, embora ele seja um modelo de linguagem natural avançado, ele não pode substituir completamente, atenção ao detalhe, um crítico de cinema humano. As opiniões expressas pelo ChatGPT são geradas por um modelo matemático e, portanto, podem não levar em conta fatores contextuais importantes. Pelo menos ele admite ali no final, sim, eu sou apenas o algoritmo, querido. Então tudo que for da ordem de interpretação pessoal, eu não sou capaz de avaliar. Embora o ChatGPT possa gerar respostas que pareçam expressar opiniões pessoais, na verdade essas respostas são baseadas em padrões encontrados em textos. Duas coisas aqui. Primeiro, ele se exime de qualquer opinião, digamos, ofensiva, controversa ou errada. Que o que ele diz aqui é basicamente, eu só me baseio em textos que eu já encontrei lá fora. Isso também significa que se esses textos originais tiverem informações erradas, tiverem preconceitos, tiverem desvios de análise, isso vai se traduzir também nos resultados encontrados pela inteligência artificial. Com esses pequenos exemplos, é claro que eu não posso chegar a nenhum tipo de conclusão científica. Isso aqui é uma amostragem muito limitada. Mesmo assim, ele permite ter algumas ideias sobre até onde essa inteligência artificial pode ir no que diz respeito à comparação com o trabalho que é eminentemente humano. Se o ChatGPT pode produzir uma crítica de cinema, a resposta é sim e não, dependendo do que a gente considere como crítica de cinema. Se eu considerar que a crítica é um compilado de informações, que ela pode ter 80% de sinopse e 20% de um aglomerado meio aleatório de adjetivos, incrível, maravilhoso, genial, comovente, etc., então sim, ele pode produzir uma crítica. Em contrapartida, se eu considerar que o papel da crítica de cinema é justamente a análise, a interpretação, um posicionamento pessoal, um ponto de vista, aí isso é algo que o ChatGPT, essas outras formas de inteligência artificial, pelo visto, não podem fornecer. O que essas respostas fornecem é uma espécie de senso comum, muito amplo, muito genérico, com um verniz de opinião. Ironicamente, se tem alguma vantagem nesse tipo de resposta gerada por algoritmo, é determinar que tipo de crítica de cinema muito superficial, muito fatual, se torna dispensável, se torna cada vez mais banal e ajuda a gente a separar o joio do trigo, descobrindo quais críticos de cinema fazem um trabalho digno de aprofundar o debate sobre o filme e sobre o cinema. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz o que você pensa dessa história toda aqui nos comentários. Não se esquece de seguir o canal do Meio Amargo e também os textos publicados no meiamargo.com. Até a próxima!